Bom, pessoal, nessa parte da aula a gente vai tratar do erro no processo de ensino-aprendizagem. A gente vai se pautar no texto de Nogaro e Granella sobre o erro no processo de ensino-aprendizagem que vocês receberam. Eles tratam o erro olhando duas perspectivas educacionais, que é a perspectiva em termos de avaliação, que é a perspectiva classificatória, né, que você vê o aluno e o sistema educacional numa perspectiva de classificar aqueles que são passíveis de progredir ou não. E aí você classifica a resposta do aluno como certa e errada, satisfatório e insatisfatório, né? E, de certa forma, você vê o saber e o não saber como dois elementos bastante distantes, certo? E excludentes. Não existe meio do caminho, não existe um processo. E eles vão para uma perspectiva mais crítica, que olha o ensino como um processo integral, certo? Como um processo em que o professor avalia e está num processo de acompanhamento do aluno. E ele é responsável por entender o processo do aluno e propiciar elementos para que o aluno possa progredir, sair de elementos que não está compreendendo ainda para alcançar o saber. Então eu trago aqui duas situações, certo? Duas operações e resposta, uma simulação de resposta do aluno, né, em duas contas. Uma é uma adição de 357 mais 821, certo? E o aluno responde 198. E outra é ele fazer 753 mais 128 e responder 871. Se você olha direitinho, o erro, né? Se eu fosse olhar só em termos de posição, todas as duas estão erradas, né? Então, como punição, eu botaria 0, né, e seguiria. Mas se eu preciso pensar o que é que eu vou fazer nos dois casos como professor e que caminhos e descaminhos esses respostas nos levam, a gente vai ver o quê? A gente vê que no primeiro caso, o aluno ele erra quando vai somar a centena, 8 centenas mais 3 centenas, e esquece de fazer a transformação para a próxima casa e bota somente uma centena. Certo? No segundo caso, o aluno faz a mesma coisa, só que na unidade. 8 unidades mais 3 unidades, daria 11 unidades e ele esquece de fazer a transformação de uma dezena, né? Então, a princípio seria o mesmo tipo de descaminho, né? Ele erra, como normalmente o pessoal fala, que é o vai um, né? Mas, olhando o primeiro caso, ele também mostra não ter nenhuma olhar para uma perspectiva de estimativa, porque ele pega uma soma de dois números naturais, na casa da centena, 800 e 300, e dá 100, né? Ou seja, se o processo de estimativa, de validação de uma operação, não o faz refletir sobre a possibilidade disso aqui não ser a resposta correta. Então, você tem um processo de erro do algoritmo, mas você tem um processo também de falta de estimativa das operações. Já isso, pensar essa falta de estimativa na segunda situação é muito frágil, porque, de fato, a ordem de grandeza ela é respeitada. Você tem uns 700 com a centena, dando algo na casa das 8 centenas, né? Então, essa estimativa ela não
atingida nesse segundo caso. Então, a gente precisa sempre, como professores que pensa o processo de ensino-aprendizagem, que pensa nos caminhos, a gente precisa olhar, né, o que é, olhar atentamente uma análise dos erros para que a gente possa escolher novos caminhos, escolher o que eu faria, certo, para auxiliar, o que eu proporia para auxiliar um aluno que tem esse tipo de erro e o que eu proporia para auxiliar um aluno que tem esse tipo de erro. Então, são dois processos diferentes. Então, nesse caso aqui, né, em que você tem a estimativa, uma proposta bastante interessante é você atrelar a soma à questão do valor monetário, né, que é um elemento em que o cidadão, o aluno, ele, né, no mundo em que vivemos, ele tem a ideia da estimativa do valor monetário, entre você somar R$300 e R$800, e óbvio ficar só com R$100 é algo que claramente o sujeito alcança, né? Porque ele tem um lastro de como pensar essa questão da estimativa. Então, puxar a estimativa, então ele faria uma análise do problema pautado em uma situação em que a estimativa é muito forte. Já isso dificilmente ocorreria se eu usasse o valor monetário, onde o erro está no elemento da unidade e dezena. Outra questão a se pensar é se o acerto ele sempre indica aprendizagem, né? Então, para pensar sobre isso, eu trouxe aqui um problema que normalmente a gente que está ligado à ideia de sistema linear, que geralmente é dado para sistema 2x2, certo? Que é em um estacionamento há carros e motos, num total de 24 rodas e 8 veículos. Quantas são as motos, considerando que cada moto tem 2 rodas e cada carro 4 rodas? Veja, já foi encontrado respostas que o menino simplesmente desenha os 4 veículos, né? Faz um esquema dos 4 veículos, ele coloca 2 rodas em cada veículo, pensando que eram as motos, e conta, dando 16 rodas. 16 para 24, sobram 8 rodas. Então, ele pega e distribui as 8 rodas, de forma a botar mais 2 rodas em cada veículo, transformando em carros. E aí ele vê que as 8 rodas são gastas em 4 veículos. Então, portanto, ficam 4 veículos com 2 rodas só, então são 4 motos. Nesse caso, ele tem a resposta correta, mas, hora nenhuma, ele demonstra ter aprendido o sistema linear, né? Então, a gente vê também a necessidade que erro não necessariamente indica a falta de aprendizagem do elemento que a gente está ensinando, e acerto nem sempre indica a falta de a aprendizagem daquilo que a gente está ensinando, tá? Então, é sempre bom a gente ter um olhar crítico para esses dois elementos. E aí, em síntese, quando a gente olha o erro na educação como possibilidade de aprender, é importante a gente estar compreendendo não só o resultado, mas a estratégia do aluno e como elas indicam a aproximação com os objetivos de aprendizagem, né? E aí, nesse sentido, ao professor cabe oferecer um feedback que auxilie o aluno ou ela a entender as suas necessidades para se desenvolver. E também traçar estratégias que permitam ao estudante refletir sobre o erro e ele mesmo decidir novas estratégias para o aluno aprender.